Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui, mais uma vez, louvar a Deus, agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Joabe, juntamente com a equipe aqui da Tarde da Bênção, que estão realizando esse lindo trabalho. Louvar a Deus pela sua vida, que veio nesta tarde aqui. O tempo dizia que não, mas só que o céu diz que sim, né? O tempo dos homens hoje era para ter uma tempestade nessa madrugada, mas Deus nos guardou, nos livrou. E por isso nós estamos aqui. Muitas pessoas aí tiveram intempéries, mas eu e você, Deus nos guardou, por isso estamos aqui. Esta campanha que traz esse tema, viva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica, e na tua ira, tem misericórdia de nós. E pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 16, em versículo 15. E disse-lhes ele: E vós, quem disseis que sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu estava meditando e pensando neste culto, e eu sei que as quintas-feiras anteriores Deus já operou, Deus já se manifestou, Deus já curou. A irmã testificou aqui que Deus abriu porta, e Deus só cura, Deus só abre porta, Deus só se manifesta quando há um avivamento, quando há um despertamento espiritual, quando a igreja se volta a buscar a Jesus. Este homem, Simão, chamado Pedro, que foi escolhido entre os apóstolos, foi um homem que tinha o seu temperamento volátil, imprevisível. Muitas vezes Pedro teve algumas dificuldades, mas certo é que o Espírito Santo avivou Pedro. O Espírito Santo trabalhou na vida de Pedro, e este Pedro, ele é escolhido, e Pedro, tem um momento que Jesus chega para Pedro e diz para Pedro: Pedro, deixa eu lavar teus pés. E Pedro, como era uma pessoa imprevisível, disse: Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E Jesus insistiu com Pedro: Pedro, é necessário que eu lave teus pés, senão você não vai fazer parte do meu reino. Pedro disse assim para Jesus: Não lava só meus pés, lava minha cabeça, lava meu corpo todo. Quando nós temos que aceitar Jesus, nós temos que deixar que Jesus nos lave o nosso corpo todo.
E como Jesus lava o nosso corpo, irmão Leonardo, através de uma água cristalina. Que água é essa, Alex? É a palavra de Deus que corre no nosso coração. Quando esta palavra nos lava, Deus aviva a nossa vida. O Espírito Santo aviva a nossa alma. Este Jesus lava os pés de Pedro. Pedro vai caminhando com Jesus. E Jesus diz assim para Pedro, em Marcos 14. Pedro vão se escandalizar, e Pedro diz, eu não vou me escandalizar. Eu não vou negar a Jesus. Mas quando Jesus estava caminhando com a sua cruz, quando Jesus estava lá naquela madrugada para ser julgado, Pedro envolta ali pelos caminhos, pelos arredores de Jerusalém, olhavam para Pedro e diziam, tu é um deles. E Pedro por 3 vezes negou a Jesus. Só que o Espírito Santo estava trabalhando em Pedro. Às vezes nós também negamos a Jesus, mas o Espírito Santo, por misericórdia, trabalha na nossa vida. Tem momentos que a gente nega Jesus, mas Jesus nunca nega a sua misericórdia sobre a nossa vida. Por isso que Abacuque escreve, aviva a tua obra, Senhor. Tem misericórdia de mim na tua ira. E essa obra tem sido avivada. Porque em Joel capítulo 13, Joel vai escrever que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito sobre toda. Não é sobre só minha. Não é sobre só os pregadores, irmã Angélica. Deus escreveu uma palavra assim, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E todos seriam cheios do Espírito Santo de Deus. Então hoje aqui, você está aqui porque Deus quer avivar esta obra no seu coração. Este Pedro aqui, ele não foi escritor como João, nem como o apóstolo Mateus, mas ele foi um líder da igreja em Jerusalém. Esse Pedro aqui estava entre os 120 seguidores, que ficaram lá em Jerusalém. Este que negou, este que não queria ser lavado os pés, mas Pedro foi escolhido. Por isso que a palavra de Deus para a nossa vida, às vezes é um paradigma. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, não vos escolhesse vós a mim, mas Deus escolheu a cada um que está aqui nesta noite. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Quando esse Espírito Santo ele é derramado, todo jugo é quebrado, toda maldição é quebrada. Não há enfermidade que consiga ficar no teu corpo, se esse Espírito Santo for derramado na tua vida nesta tarde. Este Pedro aqui com 120, ali em Atos 2,14, esperavam o Consolador que foi profetizado lá em Joel, lá no Antigo Testamento. E quando estavam todos reunidos, 120, esperando o Espírito Santo, que Jesus, quando subiu ao céu, ele disse, eu vou enviar o Consolador, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Que revestimento é esse, irmão Leonardo? É este avivamento que você e eu estamos buscando nesta tarde. E serão revestidos do Espírito Santo de Deus.
Quando Pedro e os 120 pessoas estão ali, o Espírito Santo de Deus desce como como um fogo, como uma labareda, e todos os 120 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, Jerusalém, estava uma multidão em Jerusalém de todas as ações, e alguns diziam assim: estão embriagados. Mas quando Pedro sai para fora do templo, ele prega uma mensagem. Eu não sei qual foi a mensagem, mas eu sei que a mensagem foi cheia do Espírito Santo de Deus. Por que, irmão Leonardo? Porque 3.000 almas aquele dia se renderam aos pés de Jesus. E ali a igreja, revestida, investida do Espírito Santo de Deus, começa a fazer um grande trabalho. Pedro foi o primeiro apóstolo que, quando foi ao templo, a hora nona, com João, quando eles chegavam na oração, encontraram um paralítico. E o paralítico naquela época esperava uma moeda, esperava uma esmola. Mas Pedro e João, olhando para aquele paralítico, e aquele paralítico esperando que eles dessem uma moeda, ou uma esmola, ou um pão, Pedro olha para aquele homem naquela situação, que há 40 anos vinha ao templo, irmã Simone. Não era de um dia, não era 2 dias, 40 anos ele ficava na porta. Mas só que naquele dia, ele se encontrou com homens que tinham o avivamento do Espírito Santo. Pedro chega naquela porta e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que eu quero falar para você nesta tarde, que você pode estar aqui, mas você pode levar uma palavra de vida para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Em Atos 5:12, vai dizer que muitos sinais, prodígios, eram feitos entre os homens, entre o povo. Diz que até sombra, imagine, irmãos, até a sombra de Pedro. Quanta autoridade contra a virtude do Espírito Santo, que até a sombra de Pedro curava os enfermos, que as pessoas levavam os lenços, para que Pedro pelo menos tocasse, passasse nas vestimentas de Pedro, e as pessoas eram curadas. Quando tem avivamento, tem cura, tem milagre, tem libertação. Quando tem avivamento, você consegue defender o Evangelho aqui, lá na tua casa, na rua, no teu trabalho. Tu é o estandarte de Cristo aonde você está. Como Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, em Atos 5:12, ele defende o Evangelho diante do Sinédrio, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro, no capítulo 5 de Atos, cheio do Espírito Santo, por causa dos prodígios, os milagres, Pedro é levado preso, é encarcerado, é espancado, é ameaçado. Mas mesmo assim, ele não deixa de adorar a Deus, por causa da unção do Espírito Santo. Tem momentos na nossa vida que também nós somos açoitados, nós somos dilacerados pelos momentos da vida.
mas não desistimos por causa desse Espírito Santo que está dentro do meu coração, dentro do teu coração, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele vai realizar no dia de amanhã. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Quando Pedro está açoitado, quando Pedro está lá diante do sinédrio, os homens têm que largar Pedro, têm que soltar Pedro, porque sabiam que Pedro tinha uma virtude do Espírito Santo. Quando você tem essa virtude do Espírito Santo, não há cadeias, não há correntes, não há palavras, não há portas que possam conseguir te segurar, te amarrar, porque a última palavra ao meu respeito, ao teu respeito, ainda vem do céu. Paulo também foi preso, açoitado, mas na terceira vigília da noite, o anjo chegou lá, tocou em Paulo, e Paulo saiu daquela prisão. Tem momentos da nossa vida que parece que nós estamos aprisionados, mas se Deus está lá com você, se você tem esse avivamento que é o Espírito Santo dentro do teu coração, fique sabendo que esta porta vai se abrir, que não há corrente que te prenda, que não há laço que te prenda, porque a virtude do Espírito Santo quebra correntes. Pedro, em seu ministério, ele conseguiu atingir os judeus, os samaritanos e os gentios. Não há raça, não há nação, não há pessoas que a igreja não possa atingir nesta geração. Não há coração de pedra que a igreja não possa atingir. Tem muito coração de pedra, mas só que tem um Deus que tem uma bigórnia, que consegue quebrar corações de pedra, corações imutáveis. Esse Pedro, ele vence pelo amor. O amor é um dos atributos mais importantes da nossa vida. Pedro, quando Jesus está no barco e diz: ah, vem um fantasma. Pensaram que era um fantasma. E Jesus diz: não é fantasma. E lá saiu Pedro da embarcação e começou a caminhar sobre as águas. Mas por causa do amor de Jesus, Pedro estava quase afundando. Começou a olhar para o lado, para a tempestade, deixou de olhar para Jesus. Pediu misericórdia de Deus e Jesus estendeu a sua mão. Homem de pouca fé, nesta tarde eu venho te dizer, as ondas podem estar aí sucumbindo, você olhando para um lado, para o outro. Mas nessa tarde você veio aqui porque Jesus quer avivar a sua obra no seu coração, na sua vida. E através da tua vida você vai tocar muitas pessoas, como Pedro tocou, como Pedro alcançou. Esse Pedro que era pescador de homem, esse Pedro que era pescador de peixes, começou a ser pescador de homens. Esse Pedro que era indouto, que não tinha um linguajar da época, que era um homem do campo, da pesca. Mas os doutos, quando ouviam Pedro falar, ficavam pasmo, calado, da onde tanta sabedoria. Mas eles entendiam que aquele Pedro andou com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, Ele nos dá sabedoria. Em Filipenses 1:6, Jesus é aquele que começa a boa obra, Ele sabe como aperfeiçoar até ficar dia perfeito.
Nós não temos perfeição agora, mas no dia de amanhã, caminhando com Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando para que haja um avivamento na nossa vida. Ele vai nos aperfeiçoando para que haja um despertamento. Um dia eu estava lá na congregação, e eu disse para os irmãos eu disse para os irmãos, oxalá, que Deus nunca tire as lágrimas quando eu prego. Oxalá que Deus nunca tire o Espírito Santo quando eu vou pregar. Oxalá que o Espírito Santo fale comigo primeiro. Oxalá que você não venha na igreja para ser só um espectador desta palavra. Oxalá que você venha na igreja para ouvir esta palavra e praticar esta palavra. O inimigo, ele tem 3 objetivos: matar, roubar e destruir. E esses dias eu me encontrei com um rapaz, que eu convidava ele, a esposa, a filha para vir na igreja. Insistia, ligava por telefone, mandava convite pelo WhatsApp, não me escutou. Eu era aquela luzinha de Deus aqui na terra, dizendo: vem, Jesus tem propósito contigo, Jesus quer o melhor para ti, Jesus quer te ajudar, Jesus quer cuidar da tua casa, Jesus quer cuidar da tua família. Mas parecia que seus ouvidos estavam fechados, não conseguia ouvir. E o inimigo veio de mansinho, entrou como um corinho antigo que diz aí que o inimigo vem de sapatinho de algodão, se instalou ali, destruiu a casa, destruiu a família, e ele me encontrou num lugar público. E nesse lugar público, ele sentou comigo na mesa, tomou café comigo, e ali mesmo ele não aguentou, ele começou a chorar. E eu chorei com ele, porque eu não tinha mais o que fazer naquele momento. E hoje aqui, Deus me traz à memória esta pessoa para mim dizer hoje aqui para você, que hoje ainda é o tempo oportuno para mim e você avivar esta obra que está aqui no nosso coração. Ainda é o tempo oportuno para o escape da tua casa, da tua família. Ainda você é o arauto de Deus lá dentro do teu lar. Ainda você é escolhida, você é o escolhido de Deus. Deus usa os improváveis, Deus usa os que não são para confundir os que são. O Pedro era uma pessoa improvável, era um pescador da Galileia, era um indouto, era um homem que não tinha aparência, que não tinha um vocabulário do momento, da época, que falasse a linguagem atual. Mas era um homem que foi escolhido por Deus. Se Pedro foi escolhido por Deus lá na Galileia, lá naquele lugar esquecido, no meio dos pescadores, também Deus escolheu a mim e você hoje aqui nesta tarde, para nós fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. 1 Tessalonicenses 5:19 vai dizer assim: não extigais o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante aqui na terra. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudador.
É o Espírito Santo que faz a obra. Por isso que a palavra diz assim, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que aviva a nossa vida, a obra que Ele tem que fazer. É Ele que faz a regeneração e a renovação da nossa vida através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que elegeu Estevão para ser um dos 12. É o Espírito Santo que encheu Estevão. Que Estevão, quando estava para ser apedrejado ali, Estevão viu a glória de Jesus Cristo e Deus à sua direita. Era tanta alegria de Estevão, apesar de estar apedrejado, que ele diz assim, ó Senhor, não me imputa pecado a ninguém, porque ele viu a glória de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender, irmãos, a decifrar o que é certo, o que é errado. O homem natural tem a consciência, mas o homem que é crente, a mulher que é crente, ela tem mais do que a consciência. Ela tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus aqui está nesta tarde para renovar tuas forças. Não só tua força física, humana. Porque Deus vai curar hoje aqui, eu tenho certeza que Deus vai. Ele não vai só renovar tua força física, crente, não. Ele vai renovar tua força física, a tua força espiritual. E você vai sair daqui como uma luz iluminando. O inimigo de longe vai ver. Esta é uma escolhida, eu não posso tocar. Este é um escolhido, eu não posso tocar. Tem um limite aqui. Tem um limite aqui de proteção. Tem um limite aqui de reconhecimento nesta tarde. Deus pode permitir a doença na tua vida, mas essa doença é permissão de Deus, não é para te matar, não. Para que é, irmão Leonardo? Ela quer que Ele quer renovar o teu espírito. Mortifica esta carne, crente. Esta carne para nada serve. Os bens materiais nos dão só um momento de alegria, mas os bens materiais para nada servem. Os bens materiais nos trazem uma alegria momentânea, mas só que Deus está dizendo aqui, eu quero te dar uma alegria plena e completa, através do Espírito Santo que vai renovar a tua vida nesta tarde. Enquanto o irmão Nemoel toca ali, irmão Nemoel, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você que está doente, que fique desse lado aqui, e nós queremos ungir você. E eu tenho certeza que esse Espírito Santo, que desceu lá no Pentecoste, que está aqui hoje, através da unção você vai receber a cura. E com esta cura você vai testificar na tua casa. Você vai chegar diferente na tua casa. Quem sabe você chegou aqui acorrentado, aprisionado, trazendo uma carga nos teus ombros.
Mas como Deus foi com Pedro, Ele será contigo nesta tarde. Eu sou fraco, eu já te neguei, Jesus, mas Jesus nunca negou você. Jesus está dizendo assim para você hoje aqui: você é meu escolhido, você é minha escolhida. Não foi o pastor Leonardo, o irmão Joabe, o João, o Pedro que te escolheu, fui eu. Fui eu que morri numa cruz por ti, verti meu sangue. E meu sangue hoje te purifica, crente, de todo o pecado, de todo o pecado. Não há separação hoje aqui. Você pode estar pensando assim: eu estou muito longe de Deus. Eu quero te dizer que Deus está bem pertinho de você. Dê o seu passo de fé. Enquanto o irmão Nemoel canta ali, eu espero você. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá.